Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás, sozinho. Gravem essa parte. Então chegou um homem que se pôs lutar com ele até o raiar da alvorada. Um homem, não era um anjo. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Então declarou: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoe. Vamos até o 30, por favor. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Ele respondeu: Jacó. Então o homem orientou: não te chamará mais Jacó, mas sim Israel, porquanto com o príncipe lutaste, com Deus e com os seres humanos prevaleceste. Suplicou Jacó. Prontamente dize: rogo-te, revela-me, como te chamas? Replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? É ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porque afirmou: vi Deus face a face, contudo a minha vida foi poupada. A igreja repita comigo só o verso 24, até a parte que diz: e ficou sozinho. Entretanto, como varão até que a alma subiu. o verso 24, entretanto ficou para trás sozinho. E a igreja possa se assentar glorificando o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos mediante uma palavra de bênção, mas que quando eu estudei ela para trazer aqui para os irmãos, ela tocou muito ao meu coração, me fez me lembrar anos atrás da minha vida. Vemos que no capítulo 27, Rebeca está a espreitar uma conversa de Isaac com Esaú, irmão mais velho de Jacó. Jacó está apacentando ovelhas ou cuidando das ovelhas do seu pai, ou talvez fazendo algo fora da tenda. Rebeca está a espreitar na beira da tenda, ouvindo a conversa de seu marido com o seu filho mais velho. E Isaac, ao envelhecer, vai dizer para o seu filho mais velho: Isaac, meu filho, minha vista já não enxergo mais, é chegada uma certa idade, e eu tenho medo da minha morte, eu não sei quando vai ser, a velhice está batendo na porta. Isaac olha para o seu filho e diz: eu quero me alimentar pela última vez de um guisado saboroso seu, vai caçar para mim. Isaac fala para Esaú: vai caçar. Aleluia. Mas antes desse pedido do seu pai, Rebeca ora ao Senhor quando está grávida de Esaú, Isaac e Jacó, dizendo: eu não aguento mais sentir essas dores, porque a palavra diz que um confrontava o outro dentro do estômago da mãe, dentro da barriga da mãe, melhor dizendo. Um puxava o outro e Jacó segurava o calcanhar do seu irmão. Aleluia. Isso aqui o Senhor revelou para Rebeca. Isso é duas nações que vão brigar muito e vai sair de você. Aleluia. Porque foi dito aqui: antes de Deus visitar o nosso presente, Ele está no nosso passado. Ele sabe o que vai fazer. Aleluia. Tem pessoas aqui que não era nem para estar aqui, já era para ter descido a sepultura há muito tempo, mas olha os corinhos que foram cantar, ele já fechou a sepultura. Aleluia. Duas nações brigando dentro de um vento. Esaú vai caçar. Jacó é chamado pela sua mãe. Isso aqui é enfático. Eu peço às mães que aqui estão, não cometam o mesmo erro de Rebeca. Minha mãe, infelizmente, já fez isso aqui que vai acontecer na história de Jacó. Talvez Jacó, pastor, seria um filho honesto, sincero na presença de Deus, porque ele era dos três patriarcas. Ele vinha da linhagem de Abraão. Ele cresceu dentro de uma casa que tinha culto. Não é possível que o caráter dele é se corromper. Jacó é chamado pela sua mãe. A sua mãe diz para Jacó: escutei a conversa do seu pai com o seu irmão. Já é um erro isso aqui. Para uma mãe, está ensinando isso aqui para um filho. Eu escutei a conversa com o seu pai. Apressa-te, vai na frente
pega um dos cabritos de seu pai, traga para mim que eu vou fazer um cozido, você leva para ele. E se passa por Esaú, porque teu pai disse que vai abençoar ele, não você. Meu pai, é verdade. Quem está ensinando a Jacó a mentir desde de novo é a mãe. E Davi ensina isso aqui pra gente, quando ele ensina para o seu filho Salomão. Ensina o seu filho no caminho que se deve andar. Davi olha para o seu filho Salomão e diz: meu filho, eu errei muito, eu pequei muito, mas quando você reinar, prioriza a presença de Deus. Esforça-te pela presença de Deus. Aleluia. Jacó se apressa para fazer o que sua mãe está dizendo. Só que ele olha para sua mãe e diz: mas como é que eu vou enganar meu pai? Meu irmão, quando nasceu, veio bastante peludo, que alguns homens nos dias de hoje dizem que é um homem rústico, ao qual não raspa o peito, não raspa os braços, não corta o cabelo. Rústico. Eu sou limpo, eu sou liso. Meu pai vai reconhecer. Sua mãe, astuta. Olha o nome de Jacó. No original, meu amigo Diácono Johnny, Yabuk, que significa susplentor, aquele que é astuto, que engana, que mente. Olha o nome que a mãe dá para o filho. Aí o texto está escrito que Rebeca era astuta. Meu Deus. Ela se adiantou e falou assim: calma aí. Ela pegou os pelos do cabrito, colou no seu filho para enganar o próprio pai. Meu Deus. Preparou o cozido. Ele se adiantou, deu o cozido na mão do seu pai. Seu pai, reconhecendo a voz, ele estava cego, mas ele ainda tinha uma coisa que muitos crentes hoje em dia não quer ter: discernimento. Ao ouvir a voz de Deus, de um profeta. Já foi falado aqui de falso profeta. É aquele que prega a bênção, mas antes não traz o confronto de Deus. Eu não mereço, eu não tenho, ninguém aqui merecia, mas olha a graça alcançando Rebeca, alcançando Isaac e Jacó, mediante uma família que estava se tornando enganosa aos olhos de Deus. Gente, eu fiquei página. Jacó está aprendendo a mentir desde novo pela sua mãe. Ele apresenta o guisado para o seu pai. Fala: meu pai, eis-me aqui, trouxe o cozido que o senhor me pediu para caçar. Seu pai olha para ele e diz: como é que você conseguiu tão depressa? Gente, não tem como enganar o homem de Deus. Eita! Não tem como. Adeus. Jesus! Deus mostra tudo. Jacó mostra para o seu pai. Seu pai, chega perto de mim que eu quero te sentir. Toca. Realmente, o aroma da pele é dos campos. Meu Deus! Quem vivia nos campos caçando? Esaú. Aleluia! Mas a voz parece de meu filho Jacó. Experimentou e abençoou. Esaú voltou para casa. Vou mais rápido para eles poderem chegar no ponto que Jesus está mandando entregar. Esaú volta para casa. E ao ouvir aquela conversa, ele chega para o seu pai: você não guardou nenhuma bênção para mim? Abençoou meu irmão, não sobrou nada para mim. Aí o pai dele olha para ele, Isaac olha para ele e diz: seu irmão vai reinar, vai governar sobre você, sobre os seus irmãos, sobre os seus servos, sobre os meus servos, porque eu já abençoei. A astúcia do seu irmão foi mais rápida. Chegou na frente. Quer chegar na frente? Chega. Quer cadeira? Pega a cadeira. Eita! Quer cargo? Pega cargo. A responsabilidade é grande. Quer ser abençoado? Quer pregar? Vai doer. Quantas vezes eu já fui pro altar chorando porque eu não queria ir? Quantas vezes eu falei: eu não quero mais pregar, até por conta de erros meus mesmo, não porque Deus falhou comigo. Mas quando eu falei que não queria, eu lembrei da palavra de Jeremias: eu não quero, não vou me lembrar mais dele, não vou falar mais o nome dele, mas a tua palavra me arde nos ossos. Sabe quando você quer sair da presença de Deus, mas você lembra que tem filho, lembra que tem parentela para ajudar, lembra que tem criança para salvar, lembra que tem esposo para orar, lembra que tem trabalho para conquistar, lembra que tem obras de Deus para fazer, e lembra que ele te resgatou do mundo das trevas. Aleluia. Não é porque a gente merece. Por nós, quando Adão pecou, ele pegava Adão, jogava na latinha do inferno, mas ele deu uma segunda chance. Meu Deus, amor. Aleluia. Jacó
é chamado pela sua mãe de novo: filho, vem cá. Porque quando a gente erra, Deus nos dá a segunda chance. Mas quando a gente está tentando esconder algo, Deus vai chamar a gente para perto. A mãe dele chama, ele diz: foge, porque teu irmão já sabe de tudo. Sai correndo. Sua mãe está te ensinando a enganar e a fugir. Quem disse que Jacó se tornou um fujão mentiroso? Ele crescia na casa de Abraão, na casa de Isaac. Gente, Abraão escuta a voz de Deus para poder sacrificar o seu próprio filho. Olha a fé desse homem. Como é que o neto não vai ter a mesma fé, o mesmo temor por Deus? Um ensinamento de uma mãe. Olha para os seus filhos, quem é que é mãe? Você quer ver seu filho errar? Jonathan, você não sabe, você não passou por isso. Em breve testemunho, eu volto pro texto, muito rápido. Sou ex-filho de prostituta que hoje é líder de crianças em uma igreja Queimados. Comecei a beber e me drogar com 13 anos de idade por revolta dos meus pais, que me abandonou quando eu tinha 8, 9 anos. E meu pai me abandonou quando eu nasci, falou pra minha mãe rodar bolsinha. Com 9 anos de idade, meu pai me deu o primeiro copo de cerveja. Eu sei como é o ensinamento de Jacó aqui. Com 20 anos, 19 anos, eu olhava pra minha mãe e falava que eu odiava crente sem conhecer um de verdade. Na prática, mas eu tinha voz de oração, vou, aleluia. Jacó foge. Vai para a casa de meu irmão Labão. E quando você for casar, porque Esaú tinha casado com mulheres pagões, a qual escondia Deus e adorava outros deuses que não conhecia. Quando você for para a casa de Labão, escolhe uma mulher que não seja pagã. Escolhe uma de suas filhas. Mas mal sabia já Rebeca que as próprias filhas do seu irmão já estavam se corrompendo há muito tempo. Aleluia. Jacó vai trabalhar 7 anos. Crente que quer fazer a obra de Deus tem que trabalhar. Pregar é bom, eu gosto. Louvar é bom. Mas tem que meter a mão na vassoura. Tem que ficar na porta, tem que servir uma água. Quem vai na minha igreja que me conhece sabe o que eu faço. Eu não preciso provar nada para ninguém. Aleluia. Jacó chega na casa de Labão. Trabalha 7 anos. Jacó entrega sua filha Lia. Porque quem engana um dia vai ser enganado. Quem mente um dia vai ouvir uma mentira. Quantas vezes eu falei pra minha mãe: mãe, eu não quebrei, eu não fiz, e era mentira minha. Minha mãe sabia da verdade. Eu tinha tanto medo da minha mãe, porque um dia ela pegou uma... Isso aqui, minha mãe é mulher de Deus hoje em dia, mas no mundo, minha mãe não tinha pena. Ela pegou aquelas conchas que pega arroz e não sei o nome, quente, porque eu deixei o prato de estrogonofe no chão, me bateu com aquilo. Irmãos, aquilo dali era uma criação verdadeira. Minha mãe me tirou lá de Queimados para mim não virar traficante. Mas chegou em Seropédica, não adiantou. Não é a cidade, é o ensinamento. Se Rebeca ensinasse seu filho direito, talvez Jacó não seria o que é. Mentiroso, egoísta. Ele tinha roubado a primogenitura do seu irmão. Não é a cidade, não é a circunstância geográfica que Deus muda a sua vida. Ele não precisa disso. Ele precisa de um coração aquebrantado, com um grito arrependido. Ele precisa de alguém que queira a mudança e não da cidade para favorecer eu ou você. Aleluia. Aleluia. Jacó trabalha mais 7 anos com Raquel. Recebe Raquel. A ideia de Jacó era casar com Raquel e ir embora. Mas casou com Lia e com Raquel e ainda teve que trabalhar mais outros 6 anos para poder receber. O seu sogro tinha falado para ele, Labão tinha falado para ele: ó, ovelhas, cabritos, eu te dou, porque você trabalhou bonito. Eu se alegrei do trabalho que você fez. Quando você trabalha no escondido, o pastor vai te reconhecer. Você não precisa... Eu tenho carteirinha, eu prego, eu sou, eu faço... Não temos, não somos e não merecemos. Meu Deus. Quem tem é Ele, quem é Ele, quem merece é Ele. Aleluia. Eu não mereci estar aqui. Aleluia. Ninguém merecia.
Olha a história desse pastor Flávio, gente. O cenário é Liliane. É graça. Verdade. É favor imerecido. Foi o tetelestai dele lá na cruz. Aleluia. Jacó, com medo no espírito do capítulo 27, enganador, que sua mãe passou para ele. Vai enganar o sogro agora. Na calada da noite chama suas duas mulheres e fala: não sinto mesmo o coração do seu pai por mim. Não mesmo, ele está mentindo, ele quer me enganar. Vamos pegar tudo que a gente ganhou aqui, que vocês têm também, vamos embora. Ele se levanta no meio da madrugada e vai embora. Labão se levanta, porque um dia quem persegue vai ser perseguido. Jesus não chamou a gente para perseguir ninguém, nem olhar de cara feia dentro do culto, mas para amar uns aos outros, orar um pelos outros. Atos capítulo 2, eles oravam. Olha o poder da igreja em oração. 3.000 almas, 5.000 almas para Jesus, Pedro ganhou. Por quê? No capítulo 1 de Atos, os discípulos estavam orando, não estavam falando mal um do outro. A igreja está como hoje em dia? Labão persegue Jacó. Jacó está fugindo com um monte de Gileade. Labão chega até ele, mas ele para descansar, porque o deserto é muito grande, então eles têm que descansar em viagens. O Senhor aparece, porque quando Deus quer alguém, Ele protege. O Senhor aparece a Labão, pastor, e diz: não mexa com quem você não chamou. Você não deu a vida por ele na cruz, por que você quer mexer com ele? Você não conhece a história dele. Meu Deus. Mas eu conheço. Eu chamei, eu escolhi, eu abri isso daqui, a igreja do Senhor. Não foi coisa feita por mão de homem, isso aqui é de Deus. Meu Deus. Aleluia. Glória. Salve Jesus. Labão, não mexa com quem você não conhece. Labão chega até Jacó e fala: olha, o Senhor me apareceu e me contou tudo. Fica tranquilo, eu não vim fazer maldade contigo. Mas não foi errado. Foi errado o que você fez. Por que você não deixou beijar minhas filhas, meus netos? Por que não deixou me despedir e deixar você em paz? Porque todo mundo que erra, pastor, tem medo. Olha a resposta de Jacó: porque eu tive medo. O texto é taxativo em dizer de você não deixar eu levar minhas esposas, meus filhos, e em paz. Quem erra tem medo. Mas nessa noite a primeira profecia não é chave. Deus nessa noite está te perdoando e está te chamando para perto. Aleluia. No final a gente vai entender por que ele está chamando para perto. Aleluia. Jacó, depois de ser abençoado pelo teu sogro, vai seguir viagem. Ele pega o mensageiro e diz: vai até Esaú, e diz para ele que eu estou voltando para casa. Mas o medo era tanto da morte que quando o mensageiro voltou e falou assim: olha, ele está voltando, ele está vindo aí diante de você, seu irmão Esaú, mas está com 400 homens. Irmãos, a perna começa a tremer. Sabe quando você recebe o seguinte convite: irmão, você vai pregar hoje? A perna treme, o coração acelera. Eu sei como é que é. Ou quando alguém te manda aquela mensagem assim: irmã, irmão, preciso conversar contigo muito sério, e a pessoa não fala na hora. Ninguém dorme. Nem a criança dorme dentro de casa, nem o marido, nem a esposa. Todo mundo vai ficar perturbadinho. Imagina Jacó como é que ficou. Mas o que me chama a atenção, ele é alguém que mente, que engana. E como é que em Betel ele chama aquele lugar de casa de Deus, ele tem um encontro com Deus ali? Ele vê céu aberto. Como é que alguém que peca, erra, vê céu aberto? É graça. Ninguém merece. Antes do confronto, ele já tinha visto o céu aberto, anjos subindo e descendo, e o Senhor assentado à direita do Pai. É graça. Gente, ele é pecador, mentiroso, ladrão, e viu o céu aberto. Porque tem gente que ouviu, isso aqui é Jó, ouviu falar de Deus, mas ele não conhece ele por completo. Tá na casa, Betel, casa de Deus, mas não conhece ele por completo. Meu Deus. Só conhecemos a Deus realmente quando a gente é confrontado por ele. A gente sente o amor dele por nós. Eu lembro que uma vez eu estava sentado num culto como este. Pastor Vanderlei, meu primeiro pastor, segundo pastor, sentado no último banco.
Eu era o tipo de pessoa que minha esposa me chamava de bicho do mato. Não dava paz do Senhor pra ninguém, eu sabia falar. Mas por ele sabe disso. Eu sentava no último banco, tinha vergonha, baixava a cabeça. Só que um dia subiu um varão para pregar. Minha esposa, com a filha do pastor, disse assim: um dia eu quero casar com um homem pregador. A lágrima desceu. É um confronto. Passou um mês dentro daquela mesma igreja, chegou um varão até mim e falou assim: eu vejo você orando no quarto à meia-noite, você vai ser pregador. Não tem como acreditar, não conheço português direito, não terminei os estudos. Não sabia ler a Bíblia. Como é que eu vou pregar? Minha mãe e meu pai não acreditam em mim. Como é que eu vou pregar? Cair de joelho em lágrimas. Mas antes de você pregar, você vai ter que mudar quem você é. Mas a mudança, irmãos, ninguém aceita Jesus e muda da noite pro dia. Ninguém prega todos os dias e muda. Não somos santos. Estamos santos por causa de alguém que foi santo. Nós não somos santos. Estamos. Por quê, Jonathan? Porque morremos para nós e vivemos para Cristo. Gálatas capítulo 2. Morreu, aqui só tem defunto. Mas ele habitou aí, então eu vivo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem diferença. E como é que é esse nascimento para Cristo? Nicodemos, João capítulo 3. É necessário nascer de novo. Não adianta conhecer Bíblia. Não adianta rodar, falar em línguas estranhas, subir monte, descer monte. É necessário olhar para dentro do teu coração e falar assim: Senhor, eu não me aceito. Eu não tenho. Eu não mereço. Preciso nascer de novo todos os dias. Jacó sai de Betel, segue viagem. E Jacó vai chegar a um lugar chamado Val de Jaboque. Val. Quem é que já foi em cachoeira viu aqui? Ribanceira descendo. Dá para a pessoa atravessar andando, mas tem uma água rasa. Val é o que desce da cachoeira. Jaboque é o raso. Gente, não tem como conhecer Deus no raso. Meu Deus! Aleluia! Olha Ezequiel na beira do rio Quebar. Mergulha mais um pouco. Desce mais um pouco. Jeremias capítulo 18. Filho, tem que se levantar, se posicionar e descer para você me ouvir. Aleluia! Não tem como ouvir a voz de Deus se não se posicionar. Descer a casa do olheiro. O que é descer a casa do olheiro, Jonathan? Se humilhar. Não existe humilhados serão exaltados. Todo aquele que se humilha, Deus exalta. Mas não porque merecemos. É para honra e glória dele. Aleluia, Deus! Jacó faz passar tudo. Filha, mulher, filhos. Aleluia. Só fica ele sozinho. Quer ter um encontro com Deus? Para de contar a tua vida para os teus amigos. Para de contar a tua vida para quem não edifica a tua vida. Para de pedir a Deus alguém do teu lado para caminhar. Homens e mulheres de Deus foi forjado sozinho no deserto. Aleluia! Val de Jaboque. No original é lugar de luta ou lugar de confronto. Iabuque ou Iaquev. Iabuque é o nome de Jacó, enganador. Iaquev é, no original, lugar de confronto. É onde Deus vai transformar Jacó. Nessa noite ele quer transformar alguém. Eu sei quem está conhecendo. Ele já está me transformando através da própria palavra. Glória! Todo dia temos que nascer de novo. Passou todo mundo. E quando Jacó ficou sozinho, um homem se apresentou. Para de ouvir corinho falando que o anjo vai descer. Quem na Bíblia viu que anjo, pessoas ficou de pé perante anjo? Imagina aqui à noite, no primeiro versículo 22. E lutou com o anjo a noite toda. Quem vai ficar de pé diante de um anjo? Não tem como. Daniel se prostrou. Paulo se prostrou. Todos eles se prostraram. Quem é Jacó? Ele é melhor que alguém dentro da Bíblia? Não é. Não era anjo. Era homem. Forma teofônica de Jesus Cristo ou de Deus se apareceu no Antigo Testamento. Deus se deixou. Ele não tem como Deus se esvaziar. Ele se deixou se esvaziar para confrontar Jacó corpo a corpo. E permanecer aqui a noite toda Jacó lutou com Deus. Oração.
A nossa luta não é contra carne, nem sangue. Já foi falado aqui pelo diácono Johnny. Oração, Bíblia, louvor, jejum. Quer mudar? Mete um propósito na tua vida, faz um propósito pela tua vida. Senhor, não faz por bens materiais não, que isso vai ficar. O escritor disse, os maiores sonhos da gente aqui na terra, casa, carro, casamento, vão ficar debaixo da terra. E a alma é a única coisa que vai subir. Jacó deixa passar tudo. O homem se apresenta. E Jacó luta com aquele homem a noite toda. Vamos supor, abrindo um parênteses aqui, tá dando 5 horas da manhã, quem levanta para trabalhar 5 horas da manhã sabe. Metade sol, metade escuro. Começa o homem de Deus falar com Jacó, meu filho, eu não aguento mais tipo não, porque eu não tenho força. Eu preciso voltar para o trono. Preciso responder orações. Preciso ver como é que estão os anjos, porque um se corrompeu. Preciso ver como estão os 24 anciãos. Então eu preciso voltar para o trono. Meu Deus! Jacó responde, eu preciso que o Senhor me abençoe. Não vou dizer, o Senhor sai daqui sem me abençoar. Gente, a bênção que Jacó precisava não era carnal. O que a gente precisa nunca é carnal. Carnal Deus provê. Mas a gente também corre atrás, mas é espiritual. É verdade. Quando buscamos bênçãos espirituais, toca a alma, mente, coração, tudo é renovado. É verdade. Quer enriquecer? Só trabalhar e estudar. Mas ora por mudança. A igreja precisa orar por mudança. O sistema mundano está se infiltrando. E quem tem criança pequena, quem tem filho, adolescente, guarda os teus. Você não precisa mais pesquisar anúncio na internet, carro passando na rua, crianças dentro da escola. Tá aí. A palavra jaz do maligno tem um termo que parece um cachorro sobre um osso. Jaz do maligno no mundo. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Como é que fica de pé sobre o mundo se a gente não busca o que foi falado aqui pelo diácono Johnny? Batalha espiritual, palavra, louvor, jejum. Gente, Satanás conhecia a Bíblia de frente para trás. Ele estava no melhor lugar, tinha o melhor pastor, o melhor pregador. Os serafins um para o outro, falando que Deus é santo, santo. Melhor louvor, santo. Ele é. Olha o culto no céu, coisa linda. Quando Satanás andava no céu, Lúcifer, ele pisava, ele esbanjava a glória. Ele tinha. Se ele se corrompeu, quem somos nós? Papai. Olha o que já aconteceu com Jacó dentro de uma casa cristã. E veja bem com quem você vai casar, se relacionar. Porque quando Jacó casa com Raquel e Labão vai até ele, é achado por ela escondendo outros deuses. Veja se a pessoa está alinhada no mesmo propósito que você. Se não tiver, ora para estar ou peça para Deus tirar. Porque não adianta Deus confrontar você e não confrontar quem está dentro da tua casa. Desse jeito. Olha esse casal, que exemplo. Não sou de falar isso de pastor nenhum, não. É porque eu acompanho eles desde quando eu não sabia segurar a Bíblia no pastor James. Eu via eles indo lá. Eu vi o diácono Johnny indo lá. Ele sabe como eu sentava no último banco. Ficava quieto, não falava com ninguém. Isso aqui que eu estou falando não é de mim, eu estudei. Mas se não fosse o Espírito, o confronto dele no Val de Jaboque na minha vida, quem seria eu? Jacó. Qual é teu nome, Jacó? Deus pergunta para Jacó sabendo. Ele te conhece, me conhece. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te conhecia e te santifiquei. Esteve por profeta das nações. Aleluia! Mas antes tem que ter um confronto. Pois teu nome, esse aqui é o confronto, sozinho. Pois seu nome não se chamará mais Jacó. Porque quando Deus quer alguém, Ele dá caráter, currículo e identidade. Para depois abençoar. E Jacó não precisava de bênção, ele já era rico. Olha
maiores riquezas que ele conquistou com o seu sogro Labão. Que bênção que ele precisava? Tinha mulheres, tinha filhos e era rico. O que mais que ele precisava? Era espiritual. Então, já que é espiritual, Jacó, não se chamará mais Jacó. Não se chamará mais como os outros chamavam o pastor Flávio no mundo. No mundo somos conhecidos como alguma coisa. Mas por Deus. Apóstolo Paulo vai dizer nas suas cartas, em Gálatas: procuro eu reconhecimento de homens? Não, é de Deus. Como é que você é dentro de casa? Como é que você é dentro da sua igreja? Como é que você é no seu trabalho? O conhecimento vem de Deus. Se chamará Israel. Glória a Deus. Era nação. Era nação. Deus vai transformar pessoas aqui nessa noite que talvez chegam aqui falando: Senhor, eu não mereço, eu não tenho, realmente não merece. Mas Deus vai mudar a sua vida, porque Ele viu o arrependimento dentro do coração de cada um. O arrependimento vale mais do que uma bênção material. O coração contrito e quebrantado vale mais do que um arrependimento, vale mais do que uma bênção material. Arrependa-se. A mensagem dos profetas antigos: arrependimento para o povo de Israel. A mensagem de João Batista, de Jesus e dos apóstolos: arrependei-vos a chegar do reino do céu. Não é bênção. A chave vai descer, a chave não vai descer. A chave já está na mão de Cristo. Ele tomou da mão de Satanás. Para mim, você está aqui nessa noite. Eu entendo porque você não está dando glória. Não é para mim. Eu não mereço. Quando você dá glória aqui, cadeados são quebrados. Jesus visita a tua família, a tua geração, a quarta geração. Vai visitando, vai salvando, vai libertando, vai curando. Meu pai hoje em dia é obreiro. Olha como é que ele visita a geração. Meu irmão hoje em dia é líder de crianças. E eu, pela misericórdia, neguei 3 vezes. Sabe, Pedro, Jesus, eu neguei o diaconato por 3 vezes. Não queria, eu tinha medo. Por conta da responsabilidade. Não quero. Isso daqui é graça. Aleluia. Isso é graça, não merecemos. A chave está na mão de Cristo. E agora, Tio? Caminho para o final e fecha a minha Bíblia. Meu Deus. A bênção já foi nos dada. A promessa dele foi: ficai em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Ele nunca prometeu porta aberta. Ele nunca prometeu o carro do ano para ninguém. Casamento é consequência da vida, Adão e Eva. O homem não pode andar só, ele precisa de um ajudante. É consequência da vida, não é promessa. Promessa é aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua família e a tua casa. Não é casamento, é propósito de Deus. É família. Aleluia. Jesus na cruz perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Desce da cruz, Jesus. Desce da cruz, Jesus. Olha aí, Satanás querendo tirar a bênção de Jacó. Jacó, quando passar para o outro lado, Israel. Vocês são Jacó. Jesus é o homem que se apresenta. Jesus estava na cruz. Satanás se apresentou. Desce da cruz. Não abençoa Jacó. Não abençoa a igreja. Não abençoa os membros. Jesus, perdoa eles não sabem o que fazem. Satanás estava usando a boca de quem estava no pé da cruz, falando: desce da cruz, que não é o Filho de Deus. Já falei no começo, quem é crente de verdade não precisa provar para ninguém. Jesus olha para o lado, um ladrão: você não é o Filho de Deus? Desce da cruz. Jesus olha para o outro, coração contrito, quebrantado, arrependido: Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Tem um caminho para o final. A maior dor de Jesus não foi na cruz. Quando Jesus está no Getsêmani, orando por Jacó, pecador, que somos nós, está a igreja dormindo. Por que a igreja? Pedro, Tiago e João estão dormindo. Jesus está orando no Getsêmani: Pai meu, por que me desamparaste? Pai meu, por que me desamparaste? Por 3 vezes vai estar os discípulos: levanta-te, se posiciona, porque vocês estão dormindo. A carne é fraca. Não, o espírito é até forte, mas a carne é fraca. Vigiar e orar para não cair em tentação. Jesus está orando, sabe por quê? Ele sabia
que ele ia ter que carregar todos os pecados da humanidade, que é Jacó, que é eu e vocês. Aleluia. E quando Jesus está na cruz, isso aqui não é heresia, é a verdade. Como é que alguém cheio de pecado vai para o céu? Não tem como. Se estava todos os nossos pecados, ele tinha que ir em algum lugar. Ele foi no inferno para nos salvar. Mas para ir no inferno, não tem como levar a glória de Deus para lá. Então Deus está em todos os lugares, mas não se manifesta no inferno. Então Jesus, orando no Getsemane, sabia que ele ia perder a presença do Pai por um instante. Foca nisso, por um instante, para poder salvar eu e você. A bênção maior é ter a presença de Deus na nossa vida, porque a maior morte espiritual é a ausência de Deus. Aqui vocês me escutam pregar, vocês escutam louvor lavando louça, escutam louvor, uma pregação dentro de casa, mas no inferno não vai ter manifestação de Deus. Ele está lá, ele pode até estar lá, mas não vai se manifestar. Deus é verdade. Porque ele está lá. Lembra de Rico e Lázaro? Ele escuta o rico falando. Então ele está ouvindo, ele está lá, mas não vai se manifestar. Ninguém pode subir, ninguém pode descer para te ajudar. Essa é a bênção maior. Eita glória, Jesus. Quer conquistar a casa? Vamos trabalhar. Eita. Quer carro? Vamos trabalhar. Mas a bênção maior que ele nos prometeu é ficar em Jerusalém, porque eu morri por vocês na cruz. Aleluia. E por que ficar em Jerusalém? Porque do alto vão ser revestidos de poder. Aleluia. O crente precisa de revestimento. É verdade. É difícil orar por parente, é difícil orar pela família, é difícil orar pela casa, pelo trabalho. Às vezes está atribulado num trabalho que perturba, só fala besteira todo dia. É difícil. Às vezes não está na mesma ligação dentro de casa, é difícil. Então precisamos de revestimento todos os dias. Como é que acontece esse revestimento? Oração. Oração. E estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. E de repente, as coisas de Deus é de repente. Aleluia. Ele não precisa de localização geográfica. Nada científico para entrar na minha tua vida de repente. E de repente ele se apresentou para Jacó quando estava sozinho. De repente, um vento impetuoso invadiu toda a casa. E todos eles foram cheios. Cheios da presença de Deus. E agora vem o que mais me chama a atenção quando Jacó é convertido. A família dele vai reconhecer ele. Jacó vai ter sermão. Sermão, pastor, recebe ele. Para quem pensou que ia morrer. Aí quando os discípulos vão pregar, Pedro se levanta. Ninguém aqui está cheio de álcool, ninguém está cheio de vinho. Eles estão cheios do Espírito Santo. Então Deus vai receber, igual Esaú recebeu Jacó, porque tem a bênção, a presença. Dali os discípulos são dispersos, vai pregando. 5.000, 3.000. Onde Pedro passava, o pecador, Pedro era o mais pecador dos seus discípulos. Onde ele ia passando, a sombra dele curava. E Jacó e Esaú, um recebe o outro. Aleluia. Depois, cada um segue seu caminho em paz. Aleluia. Mas a guerra tem que acontecer. É o que acontece na Palestina e Israel até hoje. Porque Jesus Cristo falou: eu vim trazer paz a esse mundo. Filho contra pai, pai contra filho. Eu vim trazer a espada para confrontar. Eita! O que é a espada, João? Hebreus capítulo 4. A espada corta, penetra a alma, a divisão. Transforma a gente. Transformação. A palavra de hoje não é bênção ao respeito ao pastor, mas é bênção espiritual. É transformação de mente, é transformação de caráter, é transformação de gente, pessoas que entram no coração. Senhor, eu não quero mais, eu não prego mais, eu não louvo mais. Por que você não prega mais, Jeremias? Fala pra mim. Porque ninguém me reconhece, ninguém me ama. Meu pai não me ama, minha irmã não me ama, meu marido não me ama, meus filhos não me respeitam. Saia daqui com a sua vitória no dia de hoje. Você vai entrar dentro da sua casa, seus filhos vão te respeitar, seu marido vai te escutar mais, sua esposa vai te escutar mais, as pessoas no teu trabalho vão te olhar diferente. Aleluia.
quando você pregar, não porque você merece, mas porque o Senhor é contigo. O texto de Gênesis capítulo 27 ao 31, Deus não deixou Jacó em nenhum instante, mesmo sendo falho e pecador. Ele não quer ninguém perfeito, ele quer isso daqui, ó. Jesus está reunido com os seus discípulos, os fariseus se apresentam. Aí ele fala, como é que ele come com pecadores? Os fariseus falam, como é que ele come com pecadores? Só que está todo mundo dentro da casa. Aí ele diz, eu vim para os sons ou para os doentes? Então todo mundo aqui é doente. Isso aqui é uma clínica. Ninguém aqui é perfeito, todo mundo é pecador. E essa é a bênção que Deus nos entregou. Ele está curando todo mundo. Todo mundo, em nome de Jesus. Receba a cura que Jacó recebeu. Transformação de mente. Romanos capítulo 12. Transformação de mente, de caráter, de coração. Alma e coração contrito, arrependido, em nome de Jesus. A igreja possa se colocar de pé com a permissão do pastor. Alguém que ouviu essa mensagem, sentiu no coração de aceitar Jesus, com a permissão do pastor, e vamos orar para terminar. Alguém que ouviu essa palavra e sentiu no coração de aceitar Jesus. Todos aqui são crentes, levanta a mão. Então Deus guarda a casa de cada um. Senhor, obrigado, Pai, por esta palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por nos confrontar nessa noite. Que o Senhor possa vir transformar os nossos corações, a nossa mente, para o dia de hoje. Que o Senhor possa levar cada um aqui, Senhor, para suas casas em segurança. E chegando em casa, guardar, Pai, a família. Guardar, Senhor, o ministério. E, Senhor, nos mostrar o caminho da salvação. Em nome de Jesus, receba a sua